Milionário transforma sua vida ao ouvir menina mendiga pedir socorro para sua mãe enferma. Era uma manhã comum na vida de Marcus Wellington. O relógio na parede de seu escritório reluzia 1 hora a mais do que o esperava. Ele era um CEO bilionário, rodeado por uma decoração luxuosa e uma pilha de relatórios que parecia interminável. Até que as portas se abriram com um estrondo. Emma, uma garotinha de 4 anos com olhos grandes e cheios de lágrimas, invadiu seu espaço. O peito de Marcus apertou. Ele nunca esperava uma cena assim. "Senhor, por favor, minha mãe está muito doente, precisamos de ajuda." A voz dela era pequena, mas carregada de desespero. O mundo em que Marcus vivia era feito de cifras, contratos e vantagens. Jamais havia se deparado com algo tão cruento. Emma carregava a dureza da vida nas costas pequenos. Jogou-se aos pés dele, a fragilidade contrastando com o poder que ele sempre teve. Uma sensação estranha começou a se formar no estômago de Marcus. Ele hesitou, observando os olhos da menina. "Eu não posso ajudar." A voz dele soou distante, como se ecoasse em um vale. Mas Emma não desistiu. "Se você é tão rico, por que não pode salvar minha mãe?" Essas palavras cortaram mais profundo do que qualquer resposta que ele pudesse dar. O que era dinheiro diante da vida de alguém? Marcus se viu em aprovação que nunca sentira antes. A coragem e a sinceridade daquela garotinha atingiram algo profundo dentro dele. Ele deixou de lado os contratos e decidiu saber mais sobre Emma e sua história. Enquanto ela falava sobre as dificuldades de sua família, o peso das decisões que ele tomava diariamente começou a parecer leve como uma pena. Os altos salários dos executivos pareciam insuficientes. O dinheiro que ele acumulava não trazia felicidade, mas somente muros. Naquele dia, Marcus saiu de seu escritório determinado a mudar. Ele planejou aumentar os salários, criar uma creche para os filhos dos funcionários, mas foi recebido com resistência. "Lucros, Marcus, isso não é um lar, é um negócio." O grito do seu melhor amigo ressoava nas paredes, tirando-o do sonho de construir um futuro mais humano. Emma, que já era a luz no escuro, se tornava uma constante em sua mente. O peso de suas antigas ambições começou a sufocá-lo. As semanas passaram e o laço entre eles se aprofundou. Emma era mais do que uma menina mendiga. Ela guardava segredos. Um dia, enquanto brincavam, a garotinha soltou que sua mãe tinha o passado em comum com Marcus. Um passado que ele não lembrava, mas que começava a se revelar em pequenos fragmentos de seu coração. E se a vida dela estivesse entrelaçada com a sua de uma maneira que ele nunca imaginara? Ao planejar a criação da Fundação Emma, a ideia de ajudar famílias vulneráveis o empolgava. Porém, a sombra da dúvida o perseguia. Posso sacrificar lucros por uma causa maior? O peso do sucesso sempre carregou consigo uma conveniência que agora se mostrava insuportável. E quando a verdade sobre Emma ameaçou surgir, tudo se tornaria mais confuso. Como ele lidaria com o fato de que por trás daquela carinha angelical havia um mistério que poderia mudar tudo? Sua vida estava à beira de uma reviravolta, e Marcus mal podia prever o que estava pela frente. A esperança e a urgência de uma escolha estavam prestes a testar sua nova DET. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que veio por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, me conta nos comentários. De qual cidade está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Marcos sentiu um frio na espinha. Aquelas palavras de Emma, somadas ao peso da sua decisão, estavam mudando tudo. Ele estava prestes a dar um passo, mas algo ainda o prendia. Essa dúvida que doía no peito. Enquanto Emma sorria com a inocência das crianças, ele não pôde deixar de notar a marca da luta em seu olhar. A determinação de Marcus girava em torno da ideia de ajudar aquela menina, que de uma forma tão inesperada
havia iluminado sua vida. Mas tudo era um final de tarde. As folhas balançavam sob o vento. Emma ria enquanto Marcus pensava em como poderia conduzir o início da fundação que tanto sonhava. Mas a alegria foi interrompida de repente. Um grito seco cortou o ar. Ao olhar para o lado, Marcus viu uma mulher se aproximar rapidamente, o rosto pálido como um fantasma, e um olhar de desespero tão intenso que congelou seu sangue. Emma, não! A mulher, uma visão aterrorizante, jogou-se na direção da menina, que paralisou. Marcus não entendeu no início, mas a composição da cena era como um filme de horror. A mulher se atirou sobre Emma, abraçando-a como se quisesse protegê-la de uma catástrofe. A agitação do coração de Marcus se transformou em um nó na garganta. O que está acontecendo? Ele pensou. A mulher olhou para Marcus com os olhos cheios de lágrimas. Você a conhece! É a sua filha! As palavras dela caíram como bombas no ar, deixando todos em estado de choque. A revelação não fazia sentido. Emma, sua filha? Ele mal sabia da existência de uma criança. Sua mente girou enquanto o passado, que ele acreditava ter controlado, desmoronava diante dele. Não! Não pode ser! Marcus se viu balançando a cabeça. Sua voz tremia. Ele não tinha uma filha. Ele começou a sentir o chão tremer sob seus pés. Emma olhou de um lado para o outro, confusa. Papai? A menininha pronunciou a palavra suavemente, como se quisesse acreditar. As reações ao redor eram um turbilhão. Algumas pessoas começaram a cochichar, outras a apontar. Ela é a filha do bilionário? O que essa mulher está dizendo? Os olhares penetrantes fizeram parte da cena se tornar um circo de vozes. Marcus estava perdido. O que essa mulher queria? Como ela sabia? As lembranças daquela noite, uma noite em que tudo havia mudado em sua vida, começaram a fluir. Ele estava na festa, havia álcool, e uma mulher muito parecida com aquela estava ali. Mas não, ele não poderia ter feito isso. Poderia? Emma puxou a mão da mulher, percebendo que aquela era uma trama muito mais complexa do que ele poderia imaginar. Olhando para Marcus com esperança genuína, perguntou: Você vai me ajudar, né, papai? O peso daquela questão quase fez Marcus desmaiar. Não era apenas um mistério. A realidade agora era uma ferida exposta no coração dele. A mulher, agora mais calma, avançou um passo. Eu sou a Sofia. Emma é sua filha. Eu precisava protegê-la de você. A última frase reverberou como um eco, uma sentença de condenação. Marcus sentiu o mundo ruir mais uma vez. Agora, não só com seu papel como CEO, mas como pai, um papel que nem sabia que tinha. Ele se virou para os lados, em busca de ajuda nas faces de quem o rodeava, mas viu apenas surpresa, condenação e curiosidade. O que seria mais devastador, a revelação ou o peso da responsabilidade? E se tudo o que ele acreditava saber sobre si mesmo estivesse prestes a mudar? A cada instante que passava, a realidade se tornava mais surreal. O olhar de Emma o fixava, esperando uma resposta. Marcus, você precisa decidir. A vida dela depende de você. O ar ficou pesado, a incerteza o consumia, e a única coisa que ele sabia era que as consequências daquele momento determinariam o seu futuro e o dela. O que ele faria agora? Seria capaz de enfrentar o próprio passado? Marcus estava paralisado. Aquelas palavras da mulher reverberavam na sua mente, como um eco distante que se negava a desaparecer. Emma, a sua filha. Ele olhou para a menina, que o observava com uma mistura de esperança e medo. Aquele momento não poderia ser real. Não poderia. Papai, a voz dela era tão suave, tão inocente, que quase cortou o coração de Marcus. Ele precisava de uma explicação, de algo que tornasse tudo isso mais claro. Mas tudo o que conseguia sentir era um nó na garganta. Sofia, a mulher, olhava fixamente para ele, com os olhos cheios de lágrimas. Eu só queria proteger Emma de um pai que não sabia que tinha. O desespero dela estava claro, mas havia algo mais. Algo que a fazia parecer não apenas uma mãe preocupada, mas também uma mulher com um passado sombrio. É mentira, não pode ser verdade.
As palavras saíram de sua boca como um grito. A multidão ao redor deles começou a murmurar. A curiosidade e o escândalo eram palpáveis. Como você sabia disso? Quem é você realmente? Ele sentia que o chão estava se movendo sob seus pés. Então, como se em resposta à sua pergunta, Sofia deu um passo à frente, seu rosto se contorcendo em desespero. Porque eu sou sua irmã, Marcos. Sou Sofia, sua irmã desaparecida. Cada palavra dela foi como um golpe na cara. A revelação cortou a respiração de Marcos. Ele nunca soubera que tinha uma irmã. Um irmão desaparecido que ele pensou ser apenas uma lembrança fragmentada de uma infância conturbada. A reação das pessoas ao redor tornou-se frenética. O quê? Como assim? Os murmúrios ecoavam em sua mente, e a confusão deu lugar à raiva. Ele nunca pôde imaginar que discutiria sua vida familiar sob os olhos de estranhos. Emma estava ali, no centro daquela tempestade. Por que você não me procurou antes? A pergunta saiu do fundo de seu ser, entrelaçada com frustração e dor. Por que agora, aqui, na frente de todo mundo? Porque eu tinha medo de você. Sofia respondeu, a voz embargada. Você se tornou uma pessoa poderosa, e eu não sabia se teria coragem de te chamar. Marcos olhou para Emma e seu coração apertou. Então, você sabia de mim? De nós? As peças estavam começando a se encaixar, mas ele não conseguia ver o quadro completo. Sim, eu tentei, mas sempre achei que era insegura. Emma, eu precisava dela em segurança. Você estava tão distante, tão perdido. E se você não quisesse saber, a tempestade de emoções dentro dele crescia. A incerteza pairava, mas havia algo mais vindo à tona. Lembranças de uma noite, de algo inesperado, se desenrolavam em sua mente. Aquela festa? A mulher? Você estava lá, não estava? Sofia simplesmente acenou, os olhos brilhando de tristeza. Sim, eu fiz o que tinha que fazer. Te manter protegido e Emma, longe de você. Eu pensei que você não quisesse saber a verdade. O que fazer agora? Ele tinha uma irmã perdida e uma filha que nem sabia que existia. O peso disso tudo ameaçava desmoronar sobre ele. As expectativas de quem era e o que deveria ser. Ele tinha construído um império sobre mentiras, e agora tudo começava a desmoronar. Emma começou a chorar ao ouvir o tumulto, e Marcos se agachou ao seu lado. Shh, Melzinha, eu tô aqui. Olhando nos olhos dela, começou a entender. Essa não era uma história apenas sobre ele, mas sobre ela, a vida dela, a luta que a trouxe até ali. Eu vou cuidar de você, prometo. E eu vou cuidar de você também, papai, Emma disse com um sorriso inocente, em meio às lágrimas. Mas Marcos estava paralisado. Como ele pretendia proteger aquela menina agora? Quantos mais segredos estavam escondidos em sua família? O passado estava se revelando de uma forma que ele nunca poderia prever. E então, com a multidão observando, o coração em pedaços, ele soube que tudo o que acreditava saber estava prestes a mudar. E se existissem mais segredos ocultos, mais verdades a serem reveladas. Ele olhou para Sofia, e o pesadelo começou de novo. O que eles não estavam dizendo? O que mais ele não sabia? O futuro da identidade dele estava prestes a mudar. Mas o que isso significava para Emma? O terror da incerteza o atingiu em cheio. Marcos estava paralisado. Aquelas palavras da mulher reverberavam na sua mente, como um eco distante que se negava a desaparecer. Emma, a sua filha. Ele olhou para a menina, que o observava com uma mistura de esperança e medo. Aquele momento não poderia ser real. Não poderia. Papai? A voz dela era tão suave, tão inocente, que quase cortou o coração de Marcos. Ele precisava de uma explicação, de algo que tornasse tudo isso mais claro. Mas tudo o que conseguia sentir era um nó na garganta. Sofia, a mulher, olhava fixamente para ele, com os olhos cheios de lágrimas. Eu só queria proteger Emma de um pai que não sabia que tinha. O desespero dela estava claro. Mas havia algo mais. Algo que a fazia parecer não apenas uma mãe preocupada, mas também uma mulher com um passado sombrio.
É mentira! Não pode ser verdade! As palavras saíram de sua boca como um grito. A multidão ao redor deles começou a murmurar. A curiosidade e o escândalo eram palpáveis. Como você sabia disso? Quem é você realmente? Ele sentia que o chão estava se movendo sob seus pés. Então, como se em resposta à sua pergunta, Sofia deu um passo à frente, seu rosto se contorcendo em desespero. Porque eu sou sua irmã. Marcos, sou Sofia, a sua irmã desaparecida. Cada palavra dela foi como um golpe na cara. A revelação cortou a respiração de Marcos. Ele nunca soubera que tinha uma irmã. Um irmão desaparecido que ele pensou ser apenas uma lembrança fragmentada de uma infância conturbada. A reação das pessoas ao redor tornou-se frenética. O quê? Como assim? Os murmúrios ecoavam em sua mente, e a confusão deu lugar à raiva. Ele nunca pôde imaginar que discutiria sua vida familiar sob os olhos de estranhos. Emma estava ali, no centro daquela tempestade. Por que você não me procurou antes? A pergunta saiu do fundo de seu ser, entrelaçada com frustração e dor. Por que agora aqui na frente de todo mundo? Porque eu tinha medo de você. Sofia respondeu, a voz embargada. Você se tornou uma pessoa poderosa, e eu não sabia se teria coragem de te chamar. Marcos olhou para Emma e seu coração apertou. Então você sabia de mim? De nós? As peças estavam começando a se encaixar, mas ele não conseguia ver o quadro completo. Sim, eu tentei, mas sempre achei que era insegura. Emma, eu precisava dela em segurança. Você estava tão distante, tão perdido. E se você não quisesse saber? A tempestade de emoções dentro dele crescia. A incerteza pairava, mas havia algo mais vindo à tona. Lembranças de uma noite, de algo inesperado, se desenrolavam em sua mente. Aquela festa, a mulher, você estava lá, não estava? Sofia simplesmente acenou, os olhos brilhando de tristeza. Sim, eu fiz o que tinha que fazer. Te manter protegido e Emma, longe de você. Eu pensei que você não quisesse saber a verdade. E então, antes que pudesse responder, uma sombra se projetou. Um homem alto e robusto, com uma expressão ameaçadora, avançou em direção a eles, cortando a multidão como uma faca. Seu olhar estava fixo em Sofia. Você nunca deveria ter voltado. O homem gritou, e a tensão cresceu. O rosto de Sofia empalideceu. Ele não deve saber a verdade. Você colocou tudo em risco. Marcos, chocado, olhou entre os dois. O que está acontecendo? Que verdade? O homem ignorou Marcos. Seus olhos ameaçadores permaneciam em Sofia. Ela é sua filha, mas não é só isso. Você não sabe quem você realmente é, Marcos. As palavras abafaram o barulho ao redor, e o coração de Marcos disparou. Quem eu sou? O que você está dizendo? Era um abismo de confusão. A multidão pressionava, sussurros de espanto se espalhando como fogo. Sofia estava em pânico. Cale-se! Você não sabe de nada! Mas ele não parou, seu olhar fogoso de fúria. Você vai descobrir a verdade pela pior maneira, Marcos. Emma não é a única que pode sofrer por causa do que está escondido. A multidão murmurava, cada olhar uma mistura de curiosidade e horror. Ele sabe, algo que pode mudar tudo, alguém sussurrou. Marcos sentiu o chão tremer sob seus pés. Emma observava com olhos grandes e assustados, enquanto a tempestade de emoções ameaçava engolir a todos. O passado que ele tentava deixar para trás estava de volta, e agora cheio de segredos que podiam destruir tudo. Ele encarou Sofia e o homem. Que verdade! O que deveria ter me dito? E a resposta que ele estava prestes a ouvir poderia mudar não só a vida dele, mas a de Emma para sempre. O ar ficou pesado com a tensão. Qual seria a verdade que ninguém desejava revelar? O que mais estava escondido nas sombras, esperando para ser trazido à luz? Marcos estava paralisado. Aquelas palavras da mulher reverberavam na sua mente, como um eco distante que se negava a desaparecer. Emma, a sua filha. Ele olhou para a menina, que o observava com uma mistura de esperança e medo. Aquele momento não poderia ser real. Não poderia. Papai. A voz dela
Era tão suave, tão inocente que quase cortou o coração de Marcos. Ele precisava de uma explicação, de algo que tornasse tudo isso mais claro. Mas tudo o que conseguia sentir era um nó na garganta. Sofia, a mulher, olhava fixamente para ele, com os olhos cheios de lágrimas. Eu só queria proteger Emma de um pai que não sabia que tinha. O desespero dela estava claro, mas havia algo mais. Algo que a fazia parecer não apenas uma mãe preocupada, mas também uma mulher com um passado sombrio. É mentira! Não pode ser verdade! As palavras saíram de sua boca como um grito. A multidão ao redor começou a murmurar. A curiosidade e o escândalo eram palpáveis. Como você sabia disso? Quem é você realmente? Ele sentia que o chão estava se movendo sob seus pés. Então, o homem robusto deu um passo à frente. Sua expressão de fúria se intensificou. Você nunca deveria ter voltado. E antes que alguém pudesse reagir, ele puxou algo do bolso. Era um objeto brilhante, uma lâmina que refletia a luz do sol. Sofia ficou pálida. Seus olhos se alargaram em terror. Não! Ela gritou, mas não havia tempo. O homem disparou em direção a Emma. Marcos não pensou. Ele se lançou na frente da filha, o coração disparado, um grito preso na garganta. A lâmina cortou o ar, bem ao seu lado. Ele agarrou o homem, o impulso da adrenalina o levando a agir. O que você quer com ela? As vozes da multidão se tornaram um borrão, separando-se em gritos e sussurros. Nesse instante, Sofia aproveitou a confusão e mergulhou para perto deles. Parou! Tudo isso é uma armadilha! Seus olhos reluziam com desespero. Você não sabe com quem está lidando. Marcos olhou para ela, sentindo seu mundo girar de novo. O que quer dizer? O que está acontecendo? Mas antes que ela pudesse responder, o homem foi desarmado com um movimento ágil e a lâmina caiu na grama. A multidão prendeu a respiração. O homem gritou, um som tão profundo e doloroso que parecia rasgar o ar. Ele caiu de joelhos, seu rosto se contorcendo, e então Marcos notou algo marcado em seu braço. Um símbolo ominoso, como uma tatuagem. O homem ergueu a cabeça, e seu olhar penetrante fixou-se em Marcos. Você não sabe o que está prestes a descobrir. Você não faz ideia do que Emma realmente é. Aquela frase injetou um terror ainda mais profundo no coração de Marcos. Você está se metendo com algo que não entende. Cale-se! Sofia deu um passo para frente, mas a tensão cresceu. Marcos sentiu o estômago embrulhar. O que ele não sabia? O que mais estava escondido sobre Emma? O olhar da menina, confusa e imersa no caos, era o que mais o assustava. A inocência dela estava em risco. Papai? Emma tocou suavemente em sua perna, e ele se agachou, tentando protegê-la com seu corpo. Era como se tudo ao seu redor tivesse desacelerado. As vozes tornaram-se murmúrios distantes, e ele sentiu a pressão de 1000 olhos. Agora, as palavras do homem ressoavam e faziam sentido de uma forma perturbadora. Você não pode fugir de quem você realmente é. E com isso, ele soltou um riso baixo, quase abafado, que ecoava com um desespero que fazia tremer a terra sob os pés de todos. O que estava acontecendo? A revelação poderia ser a pior de todas. Marcos olhou para Sofia e viu medo nos olhos dela. Que verdades exatamente não estavam sendo ditas? O que mais estava escondido sob esta camada de mentiras? Enquanto a tensão pulsava, um brilho intenso cortou o céu. Marcos olhou para cima. Um carro preto parou abruptamente, e as portas se abriram. 10 homens surgiram, vestindo ternos escuros, expressão séria. O caos já ameaçava engolir a cena. E agora, a chegada deles parecia adicionar um novo nível de perigo ao jogo. Marcos! Um dos homens gritou, a voz ressoando como um comando. Vamos! Você está em perigo! Vamos sair daqui! Emma puxou a mão dele, o olhar estava fixo nos novos visitantes. Papai, o que está acontecendo? Ele sentiu a realidade escorregar de suas mãos. A vida que pensou ter construído estava prestes a se desmoronar.
Eu não sei, meu amor, eu não sei. Enquanto piscava, a confusão se tornava insuportável. O que ele faria agora? Qual era realmente a verdade? E o que isso significava para Emma? O futuro estava como um borrão, e ele precisava decidir se estava disposto a lutar pelo que nem sabia se realmente era dele. Marcos estava paralisado. Aquela cena se desenrolava como um pesadelo, o coração batendo forte no peito. Emma, a sua filha? Os gritos e murmúrios da multidão pareciam distantes. A situação explodiu em caos quando o homem se levantou, ainda respirando pesado, e olhou para Sofia com um desprezo profundo. Você pensou que poderia fugir de nós? Ele gritou, e a multidão se agitou. Os homens de terno escuro se aproximaram dele, dando um passo à frente com uma aura de autoridade que poderia cortar o ar. Marcos, você não entendeu nada. Pense bem. Emma não é apenas uma criança perdida. A vida dela está ligada a algo muito maior. O que você quer dizer com isso? Marcos afundou na confusão, buscando respostas que pareciam escapar entre suas mãos. O homem encarava Emma com um olhar que transparecia um misto de ódio e temor. Ela é parte de algo que você não pode controlar. Algo que nem você, nem sua irmã sabe. Nesse momento, o céu começou a escurecer, nuvens pesadas se acumulando, como um mau presságio. Um trovão rugiu à distância. Emma se encostou contra ele, apertando sua mão com força. Eu estou aqui, papai. Ela sussurrou, mas a insegurança em sua voz fazia seu coração se apertar ainda mais. Qual é a verdade? Marcos insistiu, fixando os olhos no homem, determinado a descobrir tudo. Ele sentia que havia algo mais profundo, algo que poderia mudar tudo novamente. Você tem que entender. O homem conheceu, mas Sofia interrompeu, seus olhos brilhando com feição de desespero. Não escute. Isso é uma armadilha. Eles vão te manipular. Cale-se, Sofia. O homem gritou e a tensão explodiu. Ele avançou, mas os outros homens de terno seguraram, segurando-o firmemente. A verdade virá à tona, marcando vocês para sempre. Emma não é só uma garota. Ela é a chave. Marcos sentiu todo o seu mundo desmoronar. A chave? O que isso queria dizer? Os rostos das pessoas ao redor pareciam se misturar em uma massa. Todos olhando, todos escutando, todos julgando. E então, algo mudou. Uma explosão de luz cortou o céu e um clarão ofuscou a visão de todos. Era como se o sol tivesse se chocado com a terra. Marcos sentiu a pressão em torno dele e por um segundo tudo tornou-se quietude absoluta. Emma soltou uma pequena exclamação, cheia de terror. Quando a luz diminuiu, uma figura apareceu no centro da confusão. Era uma mulher, vestida com um manto que parecia vibrar em cores intensas. Seus olhos tinham um brilho sobrenatural. Sofia, a mulher gritou, e o mundo de Marcos se silenciou. Você não deveria estar aqui. Como você conseguiu? Sofia estava pálida, e o medo em sua voz era palpável. Um arrepio percorreu a espinha de Marcos. Quem era aquela mulher? O que ela significava? O que mais estava escondido naquele emaranhado de segredos? Eu vim adverti-los, a mulher disse com uma voz firme. A verdade sobre Emma deve ser revelada, mas não da maneira que você imagina. Marcos, a criança em seus braços, não é só uma filha. Ela é herdeira de um legado que você nunca quis aceitar. O mundo ao redor deles parecia vibrar de expectativa. Marcos olhou para Emma, sua menininha. Crescia uma onda de tensão que ele nunca havia sentido antes. Tudo o que sabia estava prestes a ser destruído. Que legado! Que verdade! Eu só quero proteger minha filha. Sua voz falhou, cada palavra saindo pesada, carregada de emoção. Emma é parte de uma linhagem antiga que não pode ser ignorada. A mulher continuou, seus olhos fixos em Marcos, penetrando em sua alma. Ela traz consigo o peso do passado e o futuro de um mundo que você não imagina. Marcos estava atordoado. O que estava acontecendo? Emma, sua filha, sua vida estava em conversa com um legado sombrio. Ele olhou para a multidão, que assistia com olhos arregalados,
presos na cena que se desenrolava. O que mais estava escondido? O chão parecia ruir sob seus pés. Enquanto a mulher falava, um novo tremor percorreu o ar. Era como se uma tempestade interna estivesse prestes a explodir. Qual era o próximo movimento? A verdade estava à vista, mas as consequências poderiam ser devastadoras. Marcos pôde sentir o coração disparar. Ele precisava saber, mas estava disposto a enfrentar o que quer que estivesse por trás dessas palavras? O futuro de Emma, a única coisa que realmente importava, estava em jogo. Marcos estava a ponto de desmoronar. A mulher no manto falava sobre um legado, e ele sentia como se as palavras dela o puxassem para uma escuridão que ele nunca desejou explorar. Os rostos ao redor estavam congelados e expressões de choque. Emma, em sua inocência, ainda segurava sua mão, mas Marcos sentia a pressão crescente de um segredo monumental. Quem é você? Ele saiu se perguntando, a frustração começando a escapar. O que você sabe sobre Emma que eu não sei? Sua voz estava repleta de uma mistura de raiva e uma súbita necessidade de proteger a menina a qualquer custo. A mulher não respondeu. Em vez disso, uma sombra passou por seu rosto. A verdade deve ser revelada, e isso não pode esperar. Ela hesitou um momento, como se lutasse com o peso de suas palavras. Então, voltei-se para Emma, e os olhos dela brilharam com uma luz mística, que fez o coração de Marcos disparar ainda mais. Não sou só uma criança, Emma disse, sua voz inocente, mas inexplicavelmente poderosa. Eu sou mais do que você pensa. Então, de repente, tudo mudou. Uma explosão elétrica estremeceu o ar ao redor deles. O relâmpago cortou o céu, seguido de um trovão ensurdecedor que fez todo mundo se encolher. A mulher mística recuou ao limite da luz novamente, sua expressão de choque a fazendo parecer mais humana do que antes. Mas antes que Marcos pudesse perguntar o que estava acontecendo, uma figura conhecida se projetou da multidão. Marcos, espera! Era Sofia, a irmã dele, sua voz cortando a confusão. Ela avançou, os olhos arregalados. Ele não tinha ideia do que ela queria, mas algo em seu olhar indicava que estava prestes a dizer algo devastador. Você não pode deixá-los levar Emma! Sofia gritou, e aquele grito trouxe todos os olhares de volta para ela. Eles não são quem você pensa que são. A tensão estava no ar, como um fio prestes a se romper. Do que você está falando? Marcos exigiu, lutando contra a sensação de que tudo ao seu redor estava girando. Mas enquanto falava, ele viu o homem de terno escuro se mover, fazendo uma abordagem ameaçadora em direção a Emma. Emma é nossa! Ele rosnou, e o desespero tomou conta de Marcos, seu instinto paternal disparando. Sem pensar, ele pulou para a frente, colocando-se entre a filha e aquele homem. O grito de Emma fez seu coração apertar, e as mãos dele tremiam de raiva. Sofia deu um passo adiante. Você não sabe o que está fazendo. Ela olhou para o homem com olhos ferozes. Ela não é apenas uma criança. Ela é a última de nossa linhagem. Marcos começou a montar as peças. Emma poderia ser mais do que parecia. E o que Sofia estava escondendo? Ele estava prestes a questionar quando uma luz forte atingiu o céu novamente, iluminando a cena. A mística surgiu novamente. A firmeza em sua postura parecia transformadora. O que vocês precisam entender é que a verdadeira magia está em sua família, e não naquilo que vocês temem. Com um movimento, uma onda de energia se expandiu entre todos eles, e sentiu a atmosfera mudar. Marcos olhou para Emma e, pela primeira vez, viu algo além da pureza em seu olhar. Era um poder inato, profundo e ao mesmo tempo incontrolável. Antes que pudesse articular um pensamento, uma nova verdade irrompeu. Emma não é apenas sua filha, Marcos. Ela é a chave para unir realidades. O homem riu, mas era um riso repleto de pânico. Se ele descobrir, tudo pode acabar. Aquelas palavras ecoaram em sua mente, e a realidade começou a desmoronar. A luz, a tempestade e as verdades ocultas. Precisava decidir, proteger Emma e descobrir seu verdadeiro lugar neste turbilhão, ou rejeitar a herança que poderia muito bem ser a resposta para tudo. E enquanto os relâmpagos iluminavam o céu, uma sombra se ergueu da multidão.
O que isso significava? O que mais estava escondido nas teias desse legado? E enquanto buscava respostas, o futuro de Emma e o seu próprio se misturavam em um labirinto de incertezas. Marcus estava a ponto de desmoronar. A mulher no manto falava sobre um legado e ele sentia como se as palavras dela o puxassem para uma escuridão que ele nunca desejou explorar. Os rostos ao redor estavam congelados em expressões de choque. Emma, em sua inocência, ainda segurava sua mão, mas Marcus sentia a pressão crescente de um segredo monumental. "Quem é você?" ele perguntou, a frustração começando a escapar. "O que você sabe sobre Emma que eu não sei?" Sua voz estava repleta de uma mistura de raiva e uma súbita necessidade de proteger a menina a qualquer custo. A mulher não respondeu. Em vez disso, uma sombra passou por seu rosto. A verdade deve ser revelada, e isso não pode esperar. Ela hesitou um momento como se lutasse com o peso de suas palavras. Então, virou-se para Emma. Seus olhos brilhavam com uma luz mística que fez o coração de Marcus disparar ainda mais. "Não sou só uma criança," Emma disse, sua voz inocente, mas inexplicavelmente poderosa. "Eu sou mais do que você pensa." Então, de repente, tudo mudou. Uma explosão elétrica estremeceu o ar ao redor deles. Um relâmpago cortou o céu, seguido por um trovão ensurdecedor que fez todo mundo se encolher. A mulher mística recuou ao limite da luz novamente, sua expressão de choque a fazendo parecer mais humana do que antes. Mas antes que Marcus pudesse perguntar o que estava acontecendo, uma figura conhecida se projetou da Mu. "Marcus, espera!" Era a Sofia, a irmã dele, sua voz cortando a confusão. Ela avançou, com os olhos arregalados. Ele não tinha ideia do que ela queria, mas algo em seu olhar indicava que estava prestes a dizer algo devastador. "Você não pode deixá-los levar Emma", Sofia gritou. E aquele grito trouxe todos os olhares de volta para ela. "Eles não são quem você pensa que são." A tensão estava no ar, como um fio prestes a se romper. "Do que você está falando?" Marcus exigiu, lutando contra a sensação de que tudo ao seu redor estava girando. Mas enquanto falava, viu o homem de terno escuro se mover, fazendo uma abordagem ameaçadora em direção a Emma. "Emma é nossa", ele rosnou, e o desespero tomou conta de Marcus, seu instinto paternal disparando. Sem pensar, pulou para frente, colocando-se entre a filha e aquele homem. O grito de Emma fez seu coração apertar, e suas mãos tremiam de raiva. "Não!" Sofia gritou, sua expressão uma mistura de dor e urgência. "Marcus, você não sabe quem ele realmente é. Ele é o pai verdadeiro de Emma." As palavras de Sofia cortaram o ar como uma lâmina. Uma onda de confusão e traição o atravessou. "O que você está dizendo?" A mente de Marcus girou, incapaz de processar o que acabara de ouvir. "Isso não pode ser verdade." "É a verdade", afirmou Sofia, sua voz tensa, mas firme. "Eu não queria que você soubesse assim, mas tudo isso faz parte do legado." Marcus sentiu o mundo girar ao seu redor. O homem que ele considerou um inimigo agora tinha um laço sanguíneo com Emma. "Um legado? O que você tem a ver com isso?" Marcus perguntou, seu coração disparando. O velho rancor entre ele e o homem parecia nada perto da nova verdade que estava emergindo. "Eles vieram atrás dos poderes dela, e você nunca deveria ter deixado ficar perto de você." O homem, agora com um sorriso maligno, olhou para Sofia, como se estivesse satisfeito por ouvir sua confissão. Não é possível." Marcus sentiu sua visão se turvar, incapaz de lidar com a revelação. Emma era filha de um homem que claramente queria fazer parte da vida dela, como um predador. Que confusão era essa? Emma, olhando entre os dois adultos, começou a chorar. "Papai, por que você não me disse?" Sua voz se quebrou, e a inocência dela partiu o coração de Marcus. Ele olhou para ela, com lágrimas nos olhos. O que estava acontecendo? A verdade dele estava despejada no chão, junto com todas as esperanças que ele tinha de mudar algo no mundo. Agora, no fundo do seu ser, ele tinha que decidir: proteger Emma enquanto lidava com essas novas verdades, ou enfrentar um passado que parecia desenrolar-se de maneira perigosa diante dele.
Marcus olhou para as sombras se formando ao redor deles. O perigo parecia penetrar na atmosfera. Existiria uma saída para isso? Estava ele prestes a perder a única parte que realmente importava em sua vida? O que mais estava escondido nas teias desse legado? Marcus estava paralisado. A verdade que ele acabara de ouvir perfurou seu coração como uma faca afiada. Emma era filha do homem que ele considerava seu inimigo. E a paternidade do homem parecia criar um labirinto ainda mais complicado. O medo tomou conta dele, e ele mal conseguia respirar. A inocência da filha agora estava envolta em um turbilhão de segredos e mentiras. Enquanto ele tentava processar tudo, um trovão ecoou alto, e as nuvens escuras pareciam se juntar para formar uma tempestade. O homem de terno escuro estava prestes a dar o próximo passo, e Marcus não conseguia deixar de se perguntar: o que mais ele não sabia? Você não compreende, Marcus, o homem gritou, se aproximando com uma expressão que misturava raiva e desespero. Emma é a herdeira do nosso clã, e você nem mesmo percebeu que ela é especial. As palavras pairaram no ar, pesadas e carregadas de tensão. Marcus olhou para Emma, que agora estava aterrado. Ela parecia tão pequena e perdida, com lágrimas escorrendo pelas bochechas. Papai, eu só quero ir para casa. E essas palavras partiram o coração dele. Como ele poderia garantir isso agora? Emma não era apenas uma criança. O que significava essa herança? Uma combinação de emoções dominou Marcus, enquanto a luz em torno deles pareceu cintilar, como se o universo estivesse parado para ouvir. O que você quer dizer com especial? Marcus exigiu, a voz esganiçada de confiança. O homem hesitou, como se a revelação pesasse em seus ombros. Ela é parte do antigo poder que sempre protegeu essa linhagem. Se ela cair nas mãos erradas, o homem se calou, e naquele momento a expressão de Sofia mudou. Ela olhou para Marcus como se estivesse percebendo uma verdade oculta, algo que a deixava apreensiva. Marcus, não podemos deixar que Emma fique aqui, Sofia gritou, a preocupação se epando em cada sílaba. Se ele souber sobre a linhagem dela, você não tem ideia do que pode acontecer. Marcus olhou fixamente para a irmã, buscando respostas. O que você sabe, Sofia? O que realmente está acontecendo? Então, antes que alguém pudesse responder, uma luz brilhante estourou no céu. Todos olharam para cima, e um disco metálico cortou nuvens como um raio. Um zumbido ensurdecedor percorreu o ar enquanto a multidão se encolheu em choque. Não pode ser! O homem murmurou, buscando abrigo, como se estivesse prestes a ser consumido pela luz. Eles vêm para pegar você, Emma. Marcus vira seu coração parar. Um disco voador? O que eles estavam dizendo? Tudo parecia um filme de ficção científica. Emma apertou sua mão mais forte, e ele tentou transmitir segurança a ela. Corra, Marcus! Temos que ir agora! Sofia gritou, e enquanto ela pediu uma fuga, a luz começou a irradiar formas que se aproximavam rapidamente. Marcus parecia paralisado, incapaz de se mover. Ele olhou para o disco e viu sombras entrando e saindo dele. Eram figuras esqueléticas, com olhos penetrantes, que pareciam sugar a alma de quem olhava. A realidade diante dele estava se transformando em um pesadelo. Eu disse que era uma armadilha, o homem gritou, sua voz agora cheia de pânico. Eles podem levar Emma, e você não sabe o que vai acontecer a ela. E se você estiver certo? Marcus se virou, seus olhos fixos no homem. O que eu faço? Uma barragem de luz desceu em direção a eles, iluminando tudo à sua frente. Os gritos se tornaram ensurdecedores. As pessoas fugiram para todos os lados. O caos tomou conta. Mas o que mais incomodava Marcus era o olhar de Emma, com sua fé infantil que agora vacilava. Eu estou com você, papai. Ela disse, e aquilo fez o mundo desabar ao seu redor. Como ele poderia protegê-la de algo como isso? Foi nesse momento que uma onda de verdade atravessou sua mente. Ele precisava agir, e podia não haver mais tempo. Sofia! Gritou, enquanto seus instintos estavam despertando. Você sabe o que devemos fazer. Fale agora ou vamos perder Emma para sempre. E então, como se as palavras se desfizessem no ar, o disco fez um movimento rápido,
e tudo começou a girar. O pânico tomou conta dos rostos ao redor. A multidão se dispersava em um frenesi. Marcus, não confie nele! Sofia gritou, mas a luz já havia cercado Emma, e o futuro do garoto estava em um limbo. O que mais estava escondido? O que de verdade estava por trás do passado deles? À medida que os segredos se entrelaçavam, o peso da decisão caía em seus ombros. Ele tinha que descobrir a verdade, mas o tempo estava se esgotando. Marcos sentiu a pressão aumentar, enquanto a luz ficava mais intensa. Emma estava prestes a ser levada, e ele não tinha escolha a não ser dar o próximo passo. Mesmo que isso significasse enfrentar o impensável. O que aconteceria a seguir era incerto, mas ele não desistiria de lutar. Marcos estava a ponto de perder tudo. A luz intensa ao redor deles aumentava e o disco voador pairava ameaçadoramente. Ele podia sentir a pressão da situação, como um peso insuportável sobre seus ombros. Emma estava ao seu lado, seus olhos grandes e assustados refletindo o caos. Papai, eu estou com medo. A vulnerabilidade na voz dela cortou o ar como uma lâmina. Ele se agachou, puxando-a para perto. Eu estou aqui, meu amor. Vamos ficar juntos. Mas a verdade pesava como um fardo. O homem de terno escuro era seu verdadeiro pai, e os segredos paiavam como um manto de uma tempestade prestes a estourar. Eleanor, a mística, e Sofia observavam, tensas, enquanto a energia ao redor cambaleava em um frenesim de medo e incerteza. Você precisa decidir, Marcos, Sofia gritou. Os olhos fixos nos deles. Emma tem que ser protegida, mas não será apenas você quem decidirá seu destino. E o que isso significava? O futuro da menina estava em jogo, e as decisões tinham consequências que todos precisavam enfrentar. O homem, que agora revelava uma expressão mais sombria, começou a avançar de novo. Ela é parte de algo poderoso. Juntas, temos uma chance de reivindicar nosso legado. A determinação em sua voz era palpável. Mas, em contrapartida, Marcos sentiu a necessidade de proteger a filha mais do que qualquer coisa. Você não pode levar Emma. Marcos respondeu com fervor. Deixei meu passado para trás. O que eu quero para ela é um futuro diferente, limpo dessas trevas. O coração dele disparava, e a bravura que sentia pela filha era poderosa. Mas ele estava certo de sua decisão? Emma olhou de um para o outro, seu olhar questionador e cheio de confusão. Mas era hora de agir. Aqui agora, digo que não faremos nada contra a nossa vontade. Sem perceber, Emma começou a brilhar com uma luz suave, como uma estrela que nunca deixaria a escuridão dominá-la. Essa luz, murmúrio de Sofia. Ela é a chave. Ela pode desfazer qualquer mal. As palavras carregavam uma esperança crescente. Marcos olhou para Emma, a realidade começando a se aclarar. Tudo ali poderia mudar, mas o que ele realmente queria? A tensão aumentou à medida que o homem tentava avançar, mas Marcos se posicionou entre ele e Emma. A única coisa que você vai fazer é se afastar dela. A afirmação era como um grito de guerra. Tudo o que importava era proteger Emma, e qualquer legado que o seguisse, ele lutaria para desgastar. E então, em um momento devastadoramente íntimo, as energias ao seu redor colidiram. A luz que emanava de Emma era como um campo de força, e enquanto suas emoções explodiam, um clarão finalmente dispersou os medos e sombras ali presentes. O disco parecia hesitar, e o homem se contorceu, surpreso com o inesperado poder da pequena. Marcos cruzou os braços, sentindo uma onda de confiança. Agora vai saber, não importa o que você ache ser verdade. O futuro não pertence a você, mas sim a ela. A batalha estava ganha, ao menos por agora. O homem recuou, a incredulidade marcando seu rosto. A tempestade no céu começou a se dissipar lentamente, as nuvens escuras dando espaço para a luz do sol. Você está livre, Emma, disse Marcos, afagando a cabeça da filha. Sempre estará livre. Ela sorriu e naquele instante tudo pareceu claro. Não eram apenas eles que estavam em construção, mas um futuro repleto de escolhas e oportunidades. Sofia se aproximou, seus olhos cheios de lágrimas de alívio.
Você fez a escolha certa, Marcus. Nunca deixe que o medo defina seu futuro. Ao ouvir essas palavras, a adrenalina foi substituída por uma onda de paz. Naquele momento, Marcus entendeu que a verdadeira liberdade não era apenas a ausência de correntes, mas sim a capacidade de fazer escolhas, mesmo quando o mundo ao seu redor parecia desmoronar. Uma nova esperança havia nascido, e com isso surgiu a percepção poderosa da vida. Estamos aqui porque escolhemos ser mais humanos, que possamos enfrentar o que virá de forma valente. As palavras reverberavam na mente dele enquanto caminhavam juntos, estabelecendo uma conexão inquebrável. Enquanto se afastavam do caos, um pensamento persistia. O que é realmente importante em nossas vidas? As escolhas que fazemos nos definirão, e cada escolha impacta não apenas a nós, mas àqueles que amamos. E essa era a lição que ecoaria para sempre em seus corações. Emma, com todo o seu potencial, era a próxima geração de uma linha que precisa mudar, não apenas o legado do passado, mas também o futuro que os aguardava. Se você ainda está aqui, não deixe passar esta oportunidade. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para mostrar seu apoio e alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho emocionante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história transformadora. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte nesta jornada. Não espere nem mais um segundo. Essa é a sua chance de impactar a C.